Quem sou eu para querer cagar regra sobre onde um jogador deve ou não jogar? Mas o Luiz Henrique tá decidido a deixar o Botafogo de qualquer jeito para ir jogar no futebol europeu. E olha que o Luiz Henrique já teve uma experiência com o futebol europeu que nem foi tão vantajosa para ele assim. Já aqui no Brasil, o cara se destacou demais. Venceu Libertadores, Campeonato Brasileiro, começou a ser convocado para a seleção brasileira principal e foi eleito o Rei da América. Ainda assim, o Luiz Henrique acha que o melhor para a carreira dele agora é voltar para a Europa, mesmo com o John Textor fazendo de tudo para segurar o jogador no Botafogo, pelo menos até o Super Mundial de Clubes. O atacante do Glorioso quer mesmo dar adeus e já se prepara para ir pro Lyon da França. Mas por que é que o Textor quer convencer ele a ficar? Qual que é a melhor decisão pro Luiz Henrique nesse momento? Calma que a gente vai bater um papo sobre tudo isso, mas antes eu quero te pedir uma gentileza. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aqui agora para você dar uma moral pra gente, apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse. Se você ainda não me conhece, eu sou o Rodrigo Barbosa do canal Foot Prime e aqui todos os dias eu trago para vocês as principais histórias, curiosidades e notícias do futebol internacional para você ficar ligado em tudo que tá acontecendo no mundo da bola, beleza? Quando o Luiz Henrique chegou no Botafogo, já com o status de contratação mais cara da história do futebol brasileiro, que beleza, depois foi superado pelo próprio Almada do Botafogo, o Luiz Henrique já chegou por aqui com muita gente achando que ele ia sobrar no futebol brasileiro. O moleque arrebentou quando surgiu no Fluminense, foi jogar no futebol europeu onde ele defendeu o Betis e embora ele não tenha ido mal no Betis, ele também não foi tão bem assim. Conseguiu algum destaque em uma partida ou outra, é um cara que é muito bom de drible, enfim, ele teve o destaque dele ali no Betis, mas não foi aquela coisa que chamasse a atenção de outros clubes. Ele voltou pro futebol brasileiro e foi uma luta pro Textor trazer ele, tá? Porque ele não queria voltar. Ele queria permanecer no futebol europeu. Ele teve um problema ali de um barulho, um ruído, que ele estava envolvido em um suposto caso de manipulação de resultados, que era o mesmo do Paquetá, enfim, de ter tomado o cartão amarelo para beneficiar apostadores, mas o Luiz Henrique sequer foi acusado formalmente na Espanha, agora que parece que ele está sendo investigado e não é nem pela questão da Federação Espanhola de Futebol e sim pela Justiça Espanhola, depois de uma reportagem da UOL, mas ele já voltou para o futebol brasileiro com o status de um cara que tinha mercado na Europa, outros clubes queriam contratá-lo, o Textor fez muita força para trazer ele para o Botafogo e ainda naquele jeito, né? O Textor já trouxe ele com aquela coisa de que ele tinha a prerrogativa de poder depois voltar para a Europa e jogar pelo Lyon na França. Essa opção caberia a ele por contrato. Então pro Luiz Henrique tinha aquela cara mesmo de que o Botafogo serviria só para dar uma alavancada na carreira do jogador. E foi assim que funcionou. Até porque quando ele voltou para o futebol brasileiro, vários times queriam ele. Era Palmeiras que sondou, o Fluminense viu as possibilidades de repatriar o jogador, o Flamengo criou o Luiz Henrique, mas quem acabou fechando com o jogador de fato foi mesmo o Botafogo. O jogador chegou, arrebentou no Botafogo, voltou a ser convocado para a seleção brasileira, entrou e muito bem na seleção e tem muita gente que pede ele como titular, porque ele chegou e arrebentou, mostrou bastante personalidade, foi o principal jogador do Botafogo na conquista do Campeonato Brasileiro e também da Libertadores da América. Não à toa, foi eleito o Rei da América. Não foi um bom Mundial de Clubes que o Botafogo fez? Não, não foi. Foi eliminado pelo Pachuca, mas enfim, o time já tava naquela ressaca, naquela coisa. O Intercontinental, né, o antigo Mundial, que agora é Intercontinental, era só um detalhe pro Luiz Henrique. E agora, com o fim da temporada, já foi confirmado. O Arthur Jorge saiu do Botafogo, acertou com o Al Rayyan lá do Catar, o Almada também já deixou o Botafogo e foi pro Lyon, e cabe ao Luiz Henrique a decisão do que ele quer pra carreira dele. Pro Textor, a situação é o seguinte: para vender um jogador para qualquer clube, seja da Premier League, da La Liga, qualquer clube até da Arábia Saudita, interessados no Luiz Henrique, o valor são 60 milhões de euros. São quase 380 milhões de reais. É muita grana. E o Luiz Henrique, os empresários dele, o staff do Luiz Henrique, entende que isso é um valor muito alto, que é difícil que o mercado pague isso para um jogador, mesmo ele tendo se destacado tudo que o Luiz Henrique se destacou, estando na seleção e tudo aquilo que eu já falei. Então, obviamente, os empresários perceberam que o John Textor quer fazer de tudo mesmo para segurar o Luiz Henrique no Botafogo. O Textor já falou sobre isso, que a decisão cabe mesmo ao jogador, que o que a holding dele faz, a Eagle faz, é justamente isso: trazer o jogador, conseguir fazer ele se destacar e a partir daí a decisão de ficar no Botafogo ou ir pro Lyon cabe exclusivamente a ele, como foi também com o Almada, que já acertou, já tá tudo certo para jogar no Lyon. O Luiz Henrique
vai bater o pé e decidir que quer jogar no futebol europeu, vai pro Lyon. O Lyon não tá mal das pernas em campo. Pelo contrário, o Lyon terminou a temporada passada em quinto no lugar na Ligue 1, na Ligue 1, e agora nessa temporada também tá em quinto lugar. Na Liga Europa tá muito bem, né? Já jogou 6 partidas das 8 que tem para disputar e é o quarto colocado, então assim, os 8 primeiros se classificam direto para a próxima fase. Então pro Luiz Henrique, ele vai chegar num clube, no Lyon, que vai dar ele visibilidade, vai estar brigando nas cabeças, numa liga que é importante na Europa, né? Pode não ser a Premier League, a La Liga, a Bundesliga ou a Série A, mas acho que tá ali, né? Entre as 5, 6 maiores ligas do futebol europeu, a Ligue 1, né? Talvez ali, mais ou menos nesse nível, né? Disputando com outras. Então tem a importância dele e vai estar jogando uma competição europeia, a Liga Europa. E é claro, o Luiz Henrique vai chegar no futebol europeu, vai precisar se readaptar. Ele sabe muito bem que não vai ser fácil isso. E o Gabigol deu uma declaração esses dias, falando isso, né? Mudando, não da água pro vinho, mas faz sentido, vou relacionar. Dizendo, cara, entre jogar num time de meio de tabela lá na Europa, eu prefiro jogar aqui no Brasil e ser campeão. E essa é a oportunidade que o Botafogo pode dar pro Luiz Henrique. A gente tá 2 anos, 1 ano e meio da Copa do Mundo. Ano que vem já tem a Copa do Mundo lá no meio do ano, que vai ser disputada nos Estados Unidos, Canadá e México. E o Luiz Henrique tem tudo, se ele continuar no Botafogo, para ser um dos caras que vai estar na lista e jogar a Copa do Mundo com a seleção brasileira, que é algo que muda um jogador de patamar, sabe? De repente ser campeão do mundo com o Brasil, vai que a gente pode até acreditar, acho difícil pela situação hoje, mas pode acontecer, ele tá muito bem. E aí o Luiz Henrique tem essa oportunidade de estar aqui, de estar bem, se destacando, conquistando o título, aumentando ainda mais o status dele como jogador, como ídolo no Botafogo, mas ele não quer. Ele prefere ir pro Lyon, que vamos ser sinceros, não vai ganhar o campeonato francês. Cara, o Lyon tem 16 pontos conquistados no campeonato, aliás, 25 pontos conquistados no campeonato francês em 16 jogos, enquanto o Paris Saint-Germain tem 40 pontos com os mesmos 16 jogos, 15 jogos. Então assim, a diferença é muito grande, não vai ser campeão francês, duvido muito que vai ser campeão da Europa League. Então é um clube que ele vai pra lá pra jogar ou pra se destacar, pra mudar de clube de novo, ou simplesmente só pra jogar na Europa, porque o Lyon não vai ser campeão de nada, vamos ser sinceros. No máximo uma Copa da França e olhe lá se o PSG vai permitir. O Olympique de Marseille, que hoje é mais time que o Lyon, embora a gente se lembre do Lyon, daquela hegemonia que existiu com o Ninho Pernambucano, Fred, com Benzema, isso não existe mais hoje na França. Hoje é PSG, quando escapa aí, sei lá, um Lille conseguiu ser campeão uma temporada, e é o Olympique de Marseille que briga ali, mas nem assusta muito, vamos ser sinceros, o PSG nada de braçada. E a nível europeu, não dá pro Lyon, né? Então a ideia do Luiz Henrique é isso, é deixar o futebol brasileiro pra ir jogar num clube na Europa que ele não vai ganhar nada. E eu acho isso um baita de um absurdo, porque o futebol brasileiro tá crescendo demais. O Luiz Henrique com o Botafogo, esse time que o Botafogo montou, que o Palmeiras tá montando, que o Flamengo tem, que o Galo tá montando, que o Cruzeiro tá montando, que o Corinthians tá montando, estão deixando o nível da Liga Brasileira muito alto, irmão. O Brasileirão tá em um nível muito bom. Não à toa, os caras estão levando jogadores daqui a rodo. Os bons jogadores estão indo embora, sejam jovens ou com um pouco mais de idade, estão indo pro futebol europeu. Então penso eu que é uma loucura completa o Luiz Henrique tomar esse tipo de decisão, ainda mais porque o Textor é o dono da holding. Ele é dono tanto do Lyon, quanto do clube lá da Bélgica, que eu não sei nem pronunciar o nome, dono do Botafogo. Então se o Textor quer que ele siga jogando no Botafogo, por que diabos é que esse cara vai inventar de ir jogar lá no Lyon, cara? Ele não vai ganhar muito mais no Lyon do que ele ganha aqui no futebol brasileiro. Provavelmente ou a mesma coisa, ou o que ele ganha aqui ele ainda paga menos imposto, que é até o argumento que o Palmeiras está utilizando para trazer o Andreas Pereira. O Palmeiras vai oferecer pro Andreas Pereira, ofereceu, né, para ele jogar aqui no Verdão, no futebol brasileiro, o mesmo que ele ganha no Fulham, com a diferença que se ele jogar no Brasil, no Palmeiras, ele vai pagar menos imposto do que paga na Inglaterra, então financeiramente para ele acaba sendo melhor. Eu não sei como são as questões dos impostos na França, mas o que eu posso dizer é que não é por um motivo salarial que o Luiz Henrique quer ir agora pro Lyon, porque se fosse isso, o Textor igualaria, pelo menos até a temporada agora terminar. Vale lembrar que o Lyon ainda tem um problema para resolver, que é a questão do fair play financeiro. Se o Lyon não ajustar as suas contas, pode ser
rebaixado e sofreu um transfer ban lá na França. Então tem tudo isso que é um problema com o Textor. Tá resolvendo, eu acredito que quem tem dinheiro dá jeito, né, irmão? Acredito que ele vai conseguir resolver. Até o Botafogo adquiriu o Jefinho em definitivo. Foi questão, acho que, de 5 milhões de euros, que pro Lyon é importante porque vai oxigenando as finanças do clube. Então o que eu posso dizer é, cara, é uma baita loucura o Luiz Henrique tomar a decisão agora de ir jogar no futebol europeu, ao invés de seguir aqui no Brasil, no Botafogo, se destacando, sendo protagonista de um grande clube no Brasil e hoje da América do Sul, porque o Botafogo tem um timaço. Ah, mas saiu o treinador, mas saiu o Almada. Meu irmão, o Botafogo segue firme no mercado, tá indo pra cima do Bitelo, vai buscar outros grandes jogadores para continuar dando visibilidade às suas estrelas e, obviamente, continuar fazendo bons negócios. Então não pense você que o Botafogo vai ficar enfraquecido, principalmente porque se o Luiz Henrique seguir, vai seguir protagonista sem dúvida nenhuma. Tem o Savarino, tem o Luiz Henrique, tem aí o Tiquinho Soares, o Igor Jesus, grandes jogadores, o Alex Telles, no meio campo tem o Marçal, tem o Gregory, enfim, timaço. Então não dá pra se discutir isso. O que a gente pode dizer é, Luiz Henrique toma uma decisão que, no meu ponto de vista, é burra. Mas eu queria saber de você, se você tivesse a opção de ser protagonista no Botafogo, em um grande clube da América do Sul, você trocaria pra jogar no Lyon, na Europa, pelo mesmo salário, tá? Vai ganhar a mesma coisa, com a diferença que jogando no Lyon, então você sabe que não vai dar pra ser protagonista, que o time lá não é competitivo ao nível dos outros. Aqui o Botafogo sobra, o Luiz Henrique tem companheiros à altura que ajudam ele a se destacar no futebol. Ele foi eleito o rei da América, mas no Lyon isso não vai acontecer, como não aconteceu com ele no Betis. Na Europa ele era só mais um, e mais um bem na prateleira de baixo, tá? Não era um jogador mediano, não, um jogador na prateleira de baixo com possível destaque para subir. Quem se destacou, por exemplo, na La Liga, no time mais fraco e conseguiu se mostrar para outros clubes, por exemplo, foi o Savinho, agora tá jogando um absurdo lá no Manchester City, e a gente fez até vídeo sobre isso. Então, além de deixar a sua opinião aqui sobre o que você faria se estivesse no lugar do Luiz Henrique, também confere o nosso vídeo aqui sobre o Savinho, eu tenho certeza que você vai curtir, tá? O moleque tá carregando o City.